Olá pessoal, muito prazer. Vamos abrir a Bíblia e ler a palavra. Em Romanos capítulo 10, do versículo 2 ao versículo 3. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porque desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Quando nós vemos aqui no versículo da Bíblia, aparecem dois tipos de justiças. Primeira justiça é a justiça de Deus e a outra é a sua própria justiça. Então, qual é a justiça de Deus e qual é a sua própria justiça? Vamos pensar de uma maneira bem simples. A justiça de Deus é aquela que Deus fez. E a sua própria justiça é a justiça que o homem fez. E na justiça de Deus é uma justiça feita pelo poder de Deus e nela jamais há o esforço humano, nem 1% do pensamento humano. E a própria justiça é aquela justiça que é feita pelo seu esforço, pelos seus métodos. E não há 1% da justiça de Deus. As pessoas têm zelo diante de Deus, mas não com entendimento. Desconhecendo a justiça de Deus, querem estabelecer a sua própria. Por isso está escrito que não se sujeitaram à justiça de Deus. Aquela pessoa que se esforça e que trabalha está procurando estabelecer a sua própria justiça. As pessoas gostam de estabelecer as suas coisas. Aquilo que eu fiz pelo meu esforço, pelo meu trabalho, pela minha luta. E assim também as pessoas, para entrar no reino de Deus, querem se esforçar. Mas jamais nós podemos entrar no reino de Deus através dos nossos esforços. Entramos pelo poder de Jesus Cristo. E também, será que nós podemos nos tornar justos em nos esforçando, cumprindo as leis? Pelo esforço humano, jamais nós podemos alcançar a justiça. E eu, dentro da igreja, eu fiz de tudo para não pecar. Deus, eu pequei. Me perdoe. E assim, chorando, eu pedi perdão pelos meus pecados. E quando eu ia para a igreja, eu orava: Senhor, jamais eu vou pecar de novo. E assim eu decidi ao meu coração. E depois de uma semana voltando para a igreja, pessoal, como foi? Na semana passada eu decidi que jamais iria pecar de novo, porém vocês conseguiram não pecar? Pecaram de novo. Nossa, eu pequei de novo. Nossa, eu estava louco mesmo. Eu errei de novo. Novamente ele é notificado. Senhor, cometi pecado, me perdoe. Jamais vou pecar de novo. E novamente, na próxima semana, aquele coração que ele havia decidido a não pecar na semana passada foi completamente destruído. Ele peca, pede perdão. Peca, pede perdão. Peca, pede perdão. Não tem fim. E a gente fez de tudo pelo nosso esforço para não pecar. Jamais nós podemos nos tornar justos pelo esforço humano. Por isso o reino de Deus
Jamais nós podemos entrar pelo nosso esforço, mas podemos entrar pelo poder de Jesus. Quando estamos perante Ele, nós temos que levar a justiça dele. Só que as pessoas querem levar a sua própria justiça. Você já tentou receber a salvação? Conseguiram receber a salvação? Não podemos receber a salvação pelo esforço humano, porque Jesus Cristo é o Salvador. A salvação já está pronta. A salvação já foi cumprida. Mas por que a vida espiritual se torna difícil? Porque se torna difícil porque eu acho que eu serei salvo pelo meu esforço. Também, se eu quero entrar no reino de Deus pelo meu esforço, se torna algo muito difícil. Não é pelo nosso esforço que nós iremos entrar no reino de Deus. Deus já fez todas as coisas para que através do poder de Jesus possamos entrar no reino de Deus. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, através do seu sangue, todos os nossos pecados foram perdoados. E o caminho já está pronto para nós entrarmos no reino de Deus. Mas quando eu quero me esforçar para entrar no céu, se torna algo muito difícil. Também, se eu quero perdoar os meus pecados pelos meus esforços, se torna algo difícil. O perdão do pecado já foi realizado. Deus já nos fez felizes. Mas se torna difícil porque eu quero ter uma vida feliz pelo meu esforço. O problema da vida espiritual é quando o ser humano tenta fazer pelo seu esforço. Se torna difícil porque eu quero tentar fazer alguma coisa. Mas esse mundo já está cumprido. Vida espiritual é você aceitar e querer aquilo que já está pronto. Qual vida espiritual vocês estão vivendo? Vocês estão se esforçando para agradar a Deus, para servir a Deus? Então, vida espiritual se torna muito difícil. Jesus Cristo já fez todas as coisas para que vocês que não conseguem viver a vida espiritual possam viver. É só vocês desfrutarem. Na verdade, eu não sabia dessa verdade. Eu entrei na cadeia em 1987. E eu saí em 2003. Entrei em 87, 1991 recebi a salvação dentro da cadeia. E havia um preso que havia pregado o evangelho para mim. Ele me deu de presente o livro do Perdão dos Pecados e Como Nascer de Novo. E eu li aquele livro durante toda a noite. E através daquele livro eu percebi o evangelho e recebi a salvação. E eu descobri um fato, uma verdade. Eu não consigo. Se existe o céu e o inferno, eu estou certo que eu vou para o inferno. Eu estava certo disso. Para mim, o céu estava muito, mas muito longe. Nem podia sonhar que eu poderia um dia entrar no céu. Por quê? Porque eu estava tentando pelo meu esforço. Porque eu achava que tendo uma vida bondosa, eu entraria no céu. Mas eu nunca tive uma vida bondosa. Quando eu vi o meu passado, só havia pecado. Só pecado. As pessoas que encontraram comigo sofreram, ficaram feridas, passaram por dificuldades. Nenhuma pessoa que se encontrou comigo foi feliz. E eu sabia muito bem disso. Se houver um julgamento entre o céu e o inferno,
certamente eu serei julgado para entrar no inferno. Porque, olhando para mim, eu não tinha nada de bom. Eu não posso entrar no céu. Mas em 91, lendo o livro Perdão dos Pecados e Como Nascer de Novo, naquele momento tomei um choque. Quando eu li este livro, eu vi que o reino do céu já estava pronto. Não é pelo meu esforço que eu vou entrar no céu. Não é pelas minhas boas obras que eu vou entrar no céu. Nós somos pessoas que não temos outra escolha a não ser pecar. Mas Jesus Cristo morrendo na cruz, Ele perdoou todos os nossos pecados. Se Ele abrir, não há ninguém que feche. Se Ele fecha, não há ninguém que abra. Deus permitiu portas abertas para nós. Todo o caminho para entrar no céu já está aberto. Só que eu me esforçava para entrar nos céus. Mas não fazia nada de bom, só pequei. Por isso eu acreditava que eu não ia conseguir entrar no céu. Me esforcei para perdoar os meus pecados. Mas quando eu li aquele livro, eu descobri que meus pecados já estavam perdoados. A salvação já estava cumprida. É só você desfrutar de graça. Mas a vida espiritual se torna difícil porque as pessoas acham que devem tentar pelo seu esforço para receber a salvação. Em 1991, quando eu recebi a salvação, eu fiquei muito feliz. Sabem por que eu entrei na cadeia? Por que as pessoas entram na cadeia? É algo muito simples. As pessoas do mundo entram numa empresa, trabalham, ganham seu salário e assim estão vivendo. Mas já que eu saí da cadeia, sim, como as outras pessoas normais, eu busquei o emprego na sociedade. Até esse ponto, eu era igual às outras pessoas. Mas no meu emprego, quando encontrava uma dificuldade, enquanto outras pessoas estavam superando suas dificuldades, mesmo passando por cobranças, sendo xingadas, estavam superando. Mas no meu caso, quando eu encontrava uma dificuldade, quer saber? Eu não vou conseguir. Quer saber? Vou desistir. Chega, não quero mais. E assim eu desistia. Será que tem uma maneira onde a gente possa ganhar dinheiro sem sofrer? Não há outra maneira de ganhar dinheiro dessa maneira. Então, como eu poderia ganhar muito dinheiro? É roubar o dinheiro daquela pessoa que se esforçou para ganhar dinheiro. É tomar o dinheiro dessas pessoas. Essas pessoas que querem ter uma vida tranquila, sem problema, acabaram caindo na cadeia. E assim eu fiquei 16 anos na cadeia. Em 1991, quando eu recebi a salvação, eu fiquei muito feliz. Por causa da minha salvação, embora eu tivesse ficado feliz, mas em outra parte também, ali novamente, eu encontrei com os meus problemas e dificuldades. E assim, mesmo dentro da cadeia, quer saber? Não quero mais fazer, e desistia. E aí, quando meu coração ficava normal, e novamente estava agradecendo. Eu saí da cadeia em 2003. E assim eu entrei na igreja, comecei a limpar a igreja, tirar o lixo da igreja. Também varria o pátio. Também vivia limpando o banheiro da igreja. Nossa, eu estava tão contente.
E assim, vivendo assim na igreja, eu entrei no seminário da igreja. E agora me tornei um ministro do evangelho. Agora eu sou um pastor e ministrando, novamente encontrava com as dificuldades. Sim, um lado do meu coração era feliz por causa da minha salvação. Sim, eu não era infeliz como antes. Mas mesmo depois da salvação, eu encontrava com os problemas. Acho que eu não vou conseguir. Tá difícil. Eu vou desistir. Todas as vezes que eu encontrava dificuldades, eu tentava desistir. Continuamente eu tinha esses pensamentos. E assim eu vivi até 2015. Recebi a salvação em 1991 e vivi assim até 2015. E assim, durante muito tempo vivendo a vida espiritual, eu não sabia que a minha vida espiritual estava errada. E simplesmente eu pensava, é assim que se vive. Mas quando chegou o ano de 2015, um dia o pastor, ele estava fazendo comunhão com a gente. E o pastor Park pegou o microfone e ele disse, pessoal, eu quero fazer de vocês os melhores pastores deste mundo. E aí ele falou, vocês vão encontrar um problema antes de vocês se tornarem o melhor pastor deste mundo. E hoje eu vou explicar isso para vocês. Pessoal, vivendo a vida espiritual, sabe qual é o maior obstáculo, o maior problema? Sempre quando nós queremos fazer algo dentro do nosso coração, sempre surgem pensamentos negativos e pensamentos de desesperança. Eu não consigo, tá difícil, vai ser impossível. Continuamente surgem esses pensamentos. Quando surgirem esses pensamentos, por que vocês ficam parados sem fazer nada? Vocês escutaram tanta palavra dentro da igreja. Peguem estas palavras e contra-ataquem. Aquele atleta que sabe contra-atacar, ele será campeão. Suponhamos, vamos jogar tênis de mesa. E quando o adversário, ele saca a bola. Se você ficar parado, você vai ser campeão? Jamais será campeão. Tem que contra-atacar. E novamente o adversário, ele toca a bola. Você tem que contra-atacar. Para ser campeão, você tem que contra-atacar. No basquete também é assim. No futebol também é assim. Isso equivale para todos os esportes. Na nossa vida também é o mesmo. Quando vier uma desesperança, não, isso é algo bom. E assim nós devemos contra-atacar. Aquele atleta que sabe contra-atacar será campeão. Eu saquei a bola, mas se o meu adversário não sabe receber o meu saque, então vai ser divertido jogar com ele tênis de mesa? Nossa, não vai ser nada legal jogar com ele. Ninguém vai saber jogar com ele. Se eu saquei a bola, o adversário ele tem que atacar a minha bola. O legal do tênis de mesa é você cortar a bola do adversário. Mas se o meu adversário não sabe nem atacar, se ele ficar parado, não há nenhuma diversão em jogar com ele. Na nossa vida também, nós encontramos com os problemas e as dificuldades. Então, quando o problema vem, nós temos que enfrentar esse problema com a fé do Senhor. E quando a gente vê Deus trabalhando, Deus operando, isso se torna algo muito divertido. Só que imagine se não vier nenhuma dificuldade. Se o adversário ele saca, porém o outro adversário ele não sabe cortar a bola. É muito chato. Não há diversão nesse jogo. Sim, nós encontramos inúmeros problemas. Quando vier esses problemas, nós temos que pegar a palavra de Deus que nós escutamos e contra-atacar.
na vida de vocês, existe uma voz que nós não devemos escutar. Deus não vai trabalhar. Na vida de vocês, jamais vocês devem escutar esse pensamento que diz: Deus não vai trabalhar. Certamente Deus trabalhará em nós. Nós devemos apagar esse pensamento que diz: não vai dar certo. E naquele dia nós estávamos com um pastor lá na Mongólia, debaixo de uma tenda do lado de fora. E dentro da tenda, né, já que havia muitas pessoas, ali também tinha muito lixo. E o pastor, ele pegou o lixo e comeu. Ele pegou esse lixo e ele disse: hoje vocês não devem deixar de escutar essa minha palavra. Nós temos que digerir todas estas palavras, para que você se torne um campeão, no melhor atleta desse mundo. Para que isso aconteça, vocês vão ter que passar por um problema. Antigamente, havia um pai e o seu filho, eles estavam vendendo chinelo de palha. Só que o pai, nossa, ele vendia tão bem o seu chinelo que realmente o chinelo dele foi um sucesso. Mas o seu filho fracassou no seu negócio de vender chinelo de palha. E o filho ficou tão curioso. Nossa, ele usou o mesmo material que o pai usou. Ele fez o mesmo chinelo de palha do seu pai. Não há nenhuma diferença. Mas os clientes somente compravam chinelos feitos pelo seu pai. E o filho fracassou no seu negócio. Por isso, um dia, o filho procurou o pai. Pai, como o senhor pôde vender tantos chinelos? Seu negócio foi um sucesso. Por favor, me ensine, pai. Só que o pai não queria ensinar para ele. E aí, novamente passou um tempo e chegou no momento onde o pai estava quase morrendo. E ele estava quase morrendo, não estava conseguindo respirar. E o filho, com toda a pressa, procurou seu pai. Pai, o senhor não pode ir assim. Pai, me ensine por quê, como seu negócio foi um sucesso. Tem que me ensinar isso. Por favor, me ensine. E quando o pai dele estava quase morrendo, naquele momento, o pai dá as últimas palavras para o seu filho. Fiapo. Foi o fiapo. O que significa isso? Eu e você, nós fizemos o mesmo chinelo de palha, mas não havia uma grande diferença. Foi uma diferença tão minúscula. Foi a diferença do fiapo, diferença de um papel. Depois que o pai fazia o chinelo de palha, ele dava o acabamento cortando com a faca todos os fiapos. Porém, o filho não dava esse acabamento, deixava os fiapos. A diferença foi esse fiapo, porém os clientes compravam um chinelo só feito pelo pai. A diferença entre o sucesso e o fracasso do negócio. Não quero dizer que houve uma grande diferença. Foi por uma pequena diferença. Diferença de um papel. Pessoal, para você se tornar no melhor do mundo ou no pior do mundo, não é porque há uma grande diferença. É uma diferença tão pequena, uma diferença do tamanho de um papel. Então, se hoje eu ensinar para vocês, se vocês escutarem as minhas palavras, vão ter pessoas que vão fazer do jeito que ela é e vão ter pessoas que não vão fazer. É uma diferença tão pequena. Assim como por causa dessa pequena diferença, o seu negócio foi um sucesso, hoje parece que não há nenhuma diferença.
Mas com o passar do tempo, vocês vão ver uma grande diferença lá na frente, dentro do seu coração. Apaguem esse pensamento que diz: Deus não vai trabalhar. Já apagaram? Então, pessoal, apaguem no seu coração esse pensamento que diz: Deus não vai trabalhar. E digam: certamente Deus vai trabalhar. Se vocês apagarem esse pensamento que diz: Deus não vai trabalhar, qual coração vai restar em vocês? Não, certamente Deus vai trabalhar. Seu coração estará cheio desse pensamento. A partir desse momento, no momento que vocês apagarem esse pensamento que diz: Deus não vai trabalhar, e nesse momento, se vocês trabalharem, tentarem, se vocês viverem assim por um mês, incrível, nada será impossível para vocês. Vocês estarão felizes, vocês estarão sonhando. E assim, se vocês viverem por um mês, vocês vão descobrir algo. Por que eu tive uma vida infeliz dentro da cadeia? Porque no meu trabalho, quando encontrava o problema, sempre eu pensava: não vou conseguir. Quer saber? Não quero mais, vou desistir. Só que se naquele momento eu tivesse pensado: não, Deus vai trabalhar. Certamente Deus vai me ajudar. Certamente eu não ia sair daquela empresa. Só que sempre eu estava seguindo um hábito. Quando eu encontrava uma dificuldade, não vou conseguir, é impossível, que preguiça, vai ser difícil. Continuamente surgiam esses pensamentos e começava a arrastar o meu coração. Mas vivendo um mês apagando esses pensamentos, agora eu posso saber no meu passado o porquê eu fracassei. Porque eu era uma pessoa que somente poderia fracassar. Exatamente, eu descobri essa verdade. E a partir daquele momento eu apaguei esse pensamento que diz: Deus não vai trabalhar. Isso não significa que no meu coração não surgia novamente esse pensamento: Deus não vai trabalhar. Continuamente sobem esses pensamentos, mas se a gente tiver esse conceito certo, com esse conceito eu consigo distinguir se isso está certo ou se está errado. E era num dia o pastor, ele me disse para eu educar todos os presos deste mundo. E ele disse para eu educar todos os presos da Coreia. E ele me disse para eu fazer um filme. E ele disse para eu dirigir uma unidade prisional. E ele disse para eu fazer livros, publicar livros. Continuamente ele falava muitas coisas para mim. Pessoal, hoje eu nem sei quantos países existem neste mundo. Quando nós escutamos algo que é impossível para nós, neste momento, pessoal, qual pensamento vocês têm? No meu caso, quando eu escutei isso, sabe qual foi o primeiro pensamento que surgiu dentro de mim? Como assim? Para eu fazer no mundo inteiro? Nossa, para eu visitar o mundo inteiro, vou precisar de quanto de dinheiro para comprar a passagem de avião? Nossa, eu nem vou ter dinheiro para comprar a passagem de avião. E naquele tempo, na minha igreja tinha 30 membros. Como que eu vou conseguir fazer esse trabalho? Era assim que eu pensava antigamente. Mas naquele dia eu escutei do pastor: pessoal, a partir de hoje apaguem esse pensamento que diz: Deus não vai trabalhar. Jamais escutem essa voz. Certamente Deus vai trabalhar.
Por mais que eu tivesse esse pensamento, mas novamente eu pensava, não é assim. O pastor disse para eu não escutar essa voz que diz, Deus não vai trabalhar. Certamente Deus vai trabalhar, sentindo que Deus iria trabalhar. Então, durante o acampamento mundial, vamos realizar o Fórum da Polícia e Agências de Correção. Vamos enviar convite para todos os secretários de administração penitenciárias do mundo inteiro. E assim nós enviamos o convite para todos os secretários do mundo inteiro. E assim vieram 4 secretários no primeiro Fórum da Polícia e Agências de Correção. Veio o secretário do Quênia, também veio lá da Suazilândia, veio da Namíbia e também de Botsuana. Vieram 4 secretários desses países. E assim fizemos o primeiro fórum com esses 4 secretários. Fizemos o fórum e depois que eles escutaram a palestra de educação emocional, o secretário do Quênia, ele fez uma pergunta. Sabe qual foi a pergunta dele? Lá no Quênia havia um preso e esse preso foi elogiado como o preso mais educado, que teve os melhores comportamentos, que recebeu a liberdade. Nossa, realmente ele teve bons comportamentos na cadeia. E até ele poderia viver sem as leis. Todos disseram que ele havia mudado. Ele foi transformado. Por isso decidiram soltar ele. E o juiz também carimbou a liberdade dele. E soltaram ele. E depois que ele foi solto durante uma semana, ele matou 8 pessoas em uma semana. E desapareceu. E o secretário, ele ficou assim, sem reação. Como que pôde acontecer isso? Nossa, agora eu posso confiar em quem? Nossa, foi o melhor preso, que teve os melhores comportamentos, ele fez isso? E agora o que aconteceu? E assim eu dei o meu testemunho para ele. Depois que ele escutou meu testemunho, depois que terminou o fórum, sim, ele escutou a palestra de educação emocional na Coreia. Também até escutou o evangelho e voltou para o seu país. E depois fui convidado para ir para o Quênia. Estava conversando com o secretário e o secretário disse que lá no Quênia eles têm 119 unidades prisionais. E ele disse que ele queria colocar essas 119 unidades nas nossas mãos e queria que a IOF trabalhasse em todas as unidades. Vocês podem fazer o que vocês querem fazer. Mas eu tenho um desejo. Eu fui para a Coreia e observei tudo que havia no acampamento mundial. Por favor, transforme essas pessoas como pastores como vocês. Esse era o desejo dele. Sim, muito bom. E naquele tempo a gente não tinha planos em fazer uma escola de teologia dentro da cadeia. Mas eu disse, para a gente formar pastores dentro da cadeia, nós temos que começar a escola de teologia. Ah, isso é muito bom. E assim começamos a fazer a escola de teologia dentro das unidades prisionais. Eu nunca tinha planejado em fazer uma escola de teologia dentro das unidades. Só que naquele dia o secretário de administração penitenciária ele fez uma pergunta e de repente nós fizemos aquele projeto. E assim inauguramos a nossa escola de teologia dentro de uma unidade prisional. E assim, com o passar do tempo, tivemos a formação, a formatura desses presos. Essa foto é uma foto da formatura da escola de teologia. Só que eu falei, não vamos fazer de qualquer jeito essa formatura. Vamos colocar uma nova roupa, de formandos para todos os presos. Vamos colocar esse chapéu.
Também vamos colocar o diploma numa capa bem bonita. Também vamos decorar a capa do diploma. Vamos convidar todas as imprensas do Quênia. Também vamos convidar os parlamentares, os ministros. E também vamos convidar os familiares. E assim, os pais desses presos ficaram felizes, abraçaram eles, todos estavam felizes. E naquele dia, alguns parlamentares, eles participaram da cerimônia. E aquele senhor que está sentado bem no meio dessas pessoas, usando um terno na cor escura, ele era um parente do presidente do Quênia e também era o presidente da Câmara dos Deputados. Ele vendo a cerimônia, também escutando a palestra de educação emocional. Ele ficou muito emocionado. E ele me abraçou, dizendo muito obrigado. Nossa, eu quero relatar isso para o presidente. E aí ele foi embora. Depois que ele foi, ele comentou: essa educação emocional não somente os presos devem receber. Todos os funcionários públicos do Quênia, todos esses funcionários públicos devem receber a educação emocional. Por isso, ele me apresentou para o presidente dos funcionários públicos do Quênia. Ele me apresentou para o presidente dos funcionários públicos e ele convidou todos os seus funcionários e visitou a nossa igreja. Nós almoçamos juntos e ele também escutou a palestra de educação emocional. Também escutou o evangelho. E ele ficou muito emocionado. E assim, ele nos convidou para educar todos os funcionários públicos. Então aqui vocês estão vendo a foto de um ginásio. E vieram 3.700 funcionários públicos. E ele me convidou para ser o palestrante da educação emocional. E quando nós demos essa palestra para 3.700 funcionários, e esse presidente dos funcionários públicos, ele ficou tão feliz. E realmente é uma pessoa que tem muita autoridade. Ele está acima dos ministros. Ele tem até autoridade sobre todos os embaixadores. Ele também tem autoridade sobre os reitores. Na verdade, é uma pessoa que tem muito poder e autoridade. E ele gostou muito da nossa palestra de educação emocional. Só que naquele dia, uma pessoa veio para saudar. Veio o chefe da Casa Civil. E ele veio para dar uma saudação. E o chefe da Casa Civil, ele foi para dar uma saudação neste evento, só que ele nunca tinha ouvido sobre a palestra de educação emocional. Ele veio só para dar uma saudação de 5 minutos. Depois que terminou a palestra, nós almoçamos junto com ele. E na hora do almoço, antes a gente fez de tudo para encontrar o chefe da Casa Civil. Mas a gente não tinha conseguido, só que de repente a gente já estava ali sentado com ele. Tinha 30 minutos de almoço, ou seja, era uma oportunidade para nós de 30 minutos. E almoçamos juntos. E almoçando, eu abri o meu notebook. E assim, eu palestrei para ele. Ele escutou a minha palestra por 40 minutos. Depois que ele escutou por 40 minutos, nossa, ele ficou muito emocionado. E aí ele sugeriu algo para nós.
Será que amanhã vocês podem vir para o Palácio Presidencial? Por quê? Seria muito bom se o nosso presidente escutar esta mesma palestra que o Senhor deu para mim. Seria bom dar essa palestra para o presidente. Por isso, no dia seguinte, nós entramos no Palácio Presidencial. E assim encontramos com o presidente. Chegamos de manhã lá no palácio. Só que a manhã inteira nós estávamos esperando por ele. E o presidente não estava chegando. E naquela manhã, o chefe da Casa Civil pegou a gente e começou a mostrar para nós o Palácio Presidencial. Sentamos novamente, conversamos com ele. Preguei o evangelho para ele. A manhã inteira eu estava com o chefe da Casa Civil. E no período da tarde, o presidente chegou. E o chefe da Casa Civil permitiu tudo para que pudéssemos encontrar com o presidente. E começamos a explicar sobre a nossa educação emocional para o presidente. E o presidente, escutando sobre a nossa educação emocional, ele ficou muito contente. Assim, eu li no jornal uma matéria de vocês educando os nossos presos. Nossa, eu agradeço a IOF por fazer esses trabalhos aqui no Quênia. O que vocês querem fazer aqui? Vocês podem fazer o que vocês quiserem. E assim, o presidente permitiu tudo para nós. E assim, de repente, através desse encontro com o presidente, abriu um caminho para nós educarmos todos os funcionários públicos. E assim, todo cidadão do Quênia, seja alunos do ensino fundamental, ensino médio, universitários, já estava tudo pronto, para que eles pudessem receber a educação emocional. Esses caminhos foram se abrindo. E essa fama começou a percorrer e chegou até onde? Chegou até os países vizinhos. Deus abrindo, essa educação para os presos. Essa fama chegou até o Uganda. Chegou até em Burundi. E essa fama atingiu todas as unidades prisionais do mundo inteiro. E através desse projeto, agora nós estamos fazendo uma parceria com 40 países, ou seja, com 40 secretários de administração penitenciárias. E assim, fazendo essa parceria com 40 países, começamos o projeto da Escola de Teologia nas unidades prisionais. E também começamos a Escola de Educação Emocional dentro das unidades prisionais. Atualmente, por causa do corona, ninguém pode entrar nas unidades. Mas nós estamos apoiando, colocando uma televisão nas unidades. E até hoje nós estamos fazendo essa educação através de aulas remotas. Nós colocamos as palestras no pendrive e fazemos eles assistirem através da televisão. O que eu quero falar com tudo isso? Pessoal, vocês podem escutar todas as vozes. Mas na vida há uma voz que jamais nós podemos ouvir. Deus não vai trabalhar. Vocês nunca devem escutar essa voz. Deus certamente vai trabalhar em nós. O pastor ele disse, você por favor eduque todas as unidades prisionais do mundo inteiro. Também todas as unidades prisionais da Coreia. Também faça um filme. Continuamente ele derramou coisas impossíveis para mim. Pessoal, qual é o teu pensamento quando alguém te oferece algo impossível? Não vai dar. O pastor está falando isso só para eu ganhar uma esperança. Onde eu tenho tanto dinheiro para fazer esse trabalho?
Eu vivi assim. Mas agora eu penso, não, certamente Deus vai trabalhar. O pastor disse para eu não escutar essa voz que diz, Deus não vai trabalhar. Naquele momento eu apaguei esse pensamento que dizia, Deus não vai trabalhar. E pensei, Deus vai trabalhar. E assim, para eu poder tocar esse projeto, eu pensei, então vamos abrir o Fórum da Polícia e Agências de Correção. O secretário do Quênia veio para o nosso fórum. Ele veio, participou do World Camp da Coreia e voltou muito emocionado. Depois ele me convidou para ir para o Quênia. E ele me disse para formar esses presos em pastores. Por favor, transformem os nossos presos em pastores como vocês. E eu sugeri, então vamos abrir uma escola de teologia. E fizemos a escola de teologia. E também fizemos a cerimônia da formatura. E nessa formatura veio o presidente da Câmara dos Deputados e ele me apresentou um parlamentar. E quando nós demos a palestra para 3.700 funcionários públicos, ali estava o chefe da Casa Civil. E o chefe da Casa Civil, ele escutou a palestra e permitiu a gente encontrar com o presidente. E nos conduziu para que pudéssemos educar todos os cidadãos do Quênia. Eu nunca havia feito esse plano. Pessoal, tem algo muito importante. Quando nós encontramos uma dificuldade, quando nós encontramos um problema, tem aquelas pessoas que somente ficam pensando nesse problema sentado. Mas tem aquele que pensa, não, Deus vai trabalhar e começa a agir. As pessoas que aceitam esse pensamento, Deus não vai trabalhar, jamais ele vai entrar naquela situação. Ele simplesmente está sentado pensando. Jamais ele vai ganhar uma sabedoria. Mas não, eu penso, Deus vai trabalhar. Se vocês escutarem essa voz, vamos tentar uma vez. Vamos fazer o Fórum da Polícia e Agentes de Correção. Fizemos. Deus começou a abrir caminhos, trabalhos que jamais nós estávamos planejando. Se a gente tivesse pensado assim, depois que eu escuto essa voz, não, Deus certamente vai trabalhar. Então, o secretário do Quênia vai visitar a Coreia. Assim que ele chegar na Coreia, vai participar do nosso evento, vai ficar emocionado e vai voltar para o seu país. E depois ele vai nos convidar. Depois do convite, vai abrir um caminho para a gente fazer a escola de teologia. E assim, na formatura, vai chegar o presidente da Câmara dos Deputados. E assim, ele vai nos apresentar o presidente dos funcionários públicos. E o presidente dos funcionários públicos vai nos convidar para dar uma palestra para 3.700 funcionários públicos. E naquela palestra vai chegar o chefe da Casa Civil. E depois que ele escutar a palestra, vai ficar tão emocionado. E assim ele vai abrir caminhos para nós darmos a educação emocional no Quênia. Nós planejamos assim? Nós nunca planejamos assim. Se a gente soubesse que iria acontecer desse jeito, quando o pastor Park ele disse, você eduque todos os presos do mundo inteiro, também todos os presos da Coreia. Pessoal, eu estou falando que é o mundo inteiro, o mundo inteiro. Eu nem sei quantos países há no mundo inteiro. Quando ele disse algo tão impossível para eu educar para todos os presos do mundo inteiro. Se eu soubesse dessa verdade, eu responderia naquele exato momento, sim, pastor, eu vou fazer. Pastor, não peça para outra pessoa fazer esse trabalho. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Não, você não. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Todos dariam essa resposta. Mas nós jamais estávamos pensando que tudo isso iria acontecer. Certamente Deus vai trabalhar por meio de nós. Ele preparou todo o caminho. Mas como as pessoas pensam, nem tentaram uma vez, não vai dar certo. Vai ser difícil, é impossível. As pessoas infelizes sempre estão sentados pensando assim.
jamais podem ver a ajuda de Deus. Se nós entrarmos naquela situação, podemos ver que realmente Deus está nos esperando com todo o caminho pronto. Esse filme se chama Os Sobreviventes e os protagonistas deste filme são jogadores de rugby. Eles estavam viajando do Uruguai para o Chile e eles atravessando a parte da Cordilheira dos Andes, o avião cai. E ali a altitude é de 3.500 metros. Ficaram por 72 dias numa temperatura abaixo de 40 graus. E quando o avião caiu, ali 26 pessoas morreram e 16 pessoas sobreviveram. E os 16 sobreviventes, durante 72 dias, naquela situação tão difícil, também passando fome, passaram por 72 dias. Depois foram resgatados. E voltaram para a sociedade. E hoje eles estão vivendo na sociedade. Só que incrível, todos eles alcançaram sucesso. Não é algo incrível? E durante o nosso evento para os jovens, nós convidamos esses atletas para dar uma palestra. Para eles contarem como que eles superaram todas aquelas dificuldades. Pedimos para eles darem essa palestra. E depois fizemos uma entrevista. E sabe qual é a pergunta que fizemos? Vocês foram resgatados daquela altitude de 3.500 metros e hoje estão vivendo na sociedade. E você não passou por dificuldades na sociedade? Fizemos essa pergunta. E a resposta dele foi... Sabe qual foi a resposta? Nós estávamos numa altitude de 3.500 metros. Também estávamos numa temperatura abaixo de 40 graus. Também passamos muita fome. Tivemos que comer a carne humana dos nossos companheiros. E realmente eles passaram por um grande sofrimento. E quando eles voltaram para a sociedade, a partir daquele momento, acabou todas as nossas dificuldades na sociedade. Nesse mundo não há dificuldade. Nesse mundo somente há felicidade. O que eles descobriram naquela situação tão difícil, depois que eles venceram todo aquele sofrimento, quando eles estavam no meio daquele sofrimento, eles descobriram algo. Eles descobriram que os deuses deram um poder tremendo para eles. Eles descobriram isso. Realmente eles venceram um sofrimento muito grande. E eles descobriram que eram pessoas grandiosas. Só que as pessoas, quando encontram uma dificuldade, eles pensam, não vai dar, não vou conseguir. Vai ser impossível. Como é que eu vou resolver isso? Pensam dessa maneira. Mas, depois que essas pessoas venceram essas dificuldades, descobriram que Deus havia dado tudo para eles. Pessoal, Deus deu um poder tremendo para nós. Mas não conhecendo a justiça de Deus, as pessoas não se sujeitaram à justiça de Deus e querem estabelecer a sua própria.
Chegando lá, podemos perceber que Deus já preparou um caminho para nós. Deus, ele preparou todo o caminho para nós. Neste mundo somente há felicidade. Deus já nos fez pessoas felizes. Mas se eu quero ter uma vida feliz pelo meu esforço, isso se torna algo muito difícil. Deus já nos salvou. Ele já nos salvou, mas se torna difícil quando a gente quer receber a salvação pelo nosso esforço. Através de Jesus, Deus já perdoou todos os nossos pecados. Ele já cumpriu. E havia as últimas palavras que Jesus Cristo disse na cruz antes da sua morte. Está consumado. O que está tudo consumado? Todo o nosso pecado já está consumado. Todo o nosso pecado já foi perdoado. Mas se eu quero tentar pelo meu esforço em perdoar os meus pecados, isso se torna difícil. As pessoas fazem de tudo para tentarem pelo seu esforço, porque acreditam que devem pedir perdão para que os seus pecados sejam perdoados. Pensam que devem fazer alguma coisa, mas não conhecendo a justiça de Deus. Deus já nos justificou através do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. A vida espiritual se torna difícil porque, sem acreditar nessa verdade, eu quero tentar pela minha força. A salvação já foi pronta através de Jesus Cristo. É somente aceitar, mas se torna difícil porque eu quero me salvar. Só que o caminho para entrar no céu já está tudo pronto. Mas se eu quero tentar pela minha força, se torna algo muito difícil para entrar no céu. Pessoal, a partir de agora, joguem fora esse pensamento que diz: não vai dar certo. Apaguem esse pensamento que diz: Deus não vai me ajudar. Deus já abriu todos os caminhos para nós. Agora, neste mundo, somente há felicidade. Chegando naquela situação tão difícil, eles descobriram essa verdade na qual Deus já preparou tudo para eles. Que vocês não fiquem pensando sentados. Vão uma vez para lá. Chegando, vocês vão ver uma situação completamente diferente. Vocês vão descobrir que Deus já preparou todas as coisas. Não queiram fazer por si mesmo pelo seu esforço. Eu espero que vocês, na vida espiritual, possam descobrir que Deus já preparou todas as coisas. Muito obrigado. Termino a minha aula até aqui. Obrigado.